Na semana passada, uma mulher procurou o hospital com uma coceira estranha no braço. Os médicos descobriram algo que mudou tudo o que sabemos sobre infestação. O que eles encontraram debaixo da pele dela vai fazer você nunca mais ignorar uma simples coceira. Esta é a história real de Jéssica Santos, e o que aconteceu com ela pode estar acontecendo agora mesmo com alguém que você conhece. Prepare-se, porque depois desta história, você vai sentir coceira por dias. Imagine acordar de madrugada, sentindo pequenos movimentos debaixo da sua pele. Primeiro, você pensa que é só impressão, talvez estresse do trabalho ou cansaço. Mas quando você acende a luz e olha no espelho, percebe pequenas ondulações subindo pelo seu braço, como se algo estivesse caminhando por dentro da sua carne. Esta não é uma história inventada. Esta é a experiência real que Jéssica Santos, de 34 anos, viveu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Uma experiência que começou com uma simples picada de mosquito e se transformou no pesadelo mais perturbador. Trabalhava como enfermeira no hospital local. Conhecia bem o corpo humano, sabia identificar sintomas, tinha experiência com casos médicos complexos. Por isso mesmo, quando começou a sentir as primeiras sensações estranhas, tentou racionalizar, encontrar explicações lógicas. Mas algumas coisas não têm explicação lógica. Algumas coisas simplesmente acontecem. Jéssica acordou numa terça-feira com uma coceira no braço direito. Nada demais, pensou. Provavelmente algum mosquito durante a noite. O verão estava especialmente quente naquele ano, e os insetos pareciam mais agressivos que o normal. Ela aplicou uma pomada anti-histamínica e foi trabalhar normalmente. Durante o plantão, a coceira continuou, mas Jéssica estava acostumada com pequenos desconfortos. Trabalhar 12 horas seguidas no hospital ensina a ignorar dores menores. Foi no segundo dia que as coisas começaram a ficar estranhas. A coceira havia se espalhado. Não era mais apenas um pontinho no braço. Era uma área do tamanho de uma moeda, avermelhada com pequenos pontos escuros que pareciam furinhos. Jéssica examinou a região com mais cuidado. Os pontinhos pareciam organizados demais para serem acaso. Formavam um padrão quase geométrico, como se algo tivesse feito furos propositalmente na sua pele. No terceiro dia, ela sentiu o primeiro movimento. Era madrugada quando acordou com uma sensação esquisita. Algo se mexia debaixo da pele do braço. Um movimento sutil, como uma formiga caminhando, mas por dentro da carne. Jéssica acendeu a luz e observou o braço. A região estava mais inchada e ela podia jurar que via pequenas ondulações se movendo logo abaixo da superfície da pele. Deve ser inflamação, murmurou para si mesma, tentando manter a calma profissional. Talvez uma reação alérgica, mais forte. Mas no fundo, ela sabia que aquilo não era normal. No quarto dia, a coceira havia se tornado insuportável. Jéssica arranhava o braço até sangrar, mas isso só piorava a situação. Os furinhos pareciam ter aumentado de tamanho e agora ela conseguia ver algo esbranquiçado dentro deles. Foi quando decidiu usar uma lupa para examinar melhor. O que viu a fez engasgar. Dentro de cada furinho havia algo que parecia ovos, pequenos, brancos do tamanho de grãos de areia. E eles pareciam estar se mexendo levemente, como se algo estivesse crescendo dentro deles. Jéssica correu para o banheiro e vomitou. Como enfermeira, ela havia visto muitas coisas desagradáveis. Feridas infectadas, parasitas, casos de negligência médica. Mas ver ovos de inseto crescendo debaixo da própria pele era algo completamente diferente. Ela tentou remover os ovos com uma pinça esterilizada, mas cada vez que tocava na região, sentia uma dor aguda, como se algo estivesse se defendendo. E pior, parecia que quanto mais ela mexia, mais ovos apareciam. No quinto dia, os movimentos ficaram mais intensos.
Jéssica podia ver claramente pequenas criaturas se movendo debaixo da pele. Eram como larvas minúsculas, mas se moviam de forma coordenada, como se soubessem exatamente onde estavam e o que estavam fazendo. A pele do braço estava ficando translúcida em alguns pontos, permitindo que ela visse as criaturas mais claramente. Eram esbranquiçadas com pequenas patas e pareciam estar construindo algo. Túneis. Uma rede de túneis debaixo da sua pele. Jéssica finalmente decidiu procurar ajuda médica. O Dr. Henrique, colega de Jéssica no hospital, examinou o braço dela com expressão preocupada. Ele havia atendido muitos casos de infestação parasitária, mas nunca tinha visto algo assim. Jéssica, isso não é normal, disse ele, observando os túneis visíveis debaixo da pele. Vou chamar o especialista em doenças tropicais. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, algo extraordinário aconteceu. As criaturas começaram a sair, não todas de uma vez. Uma por uma, pequenas larvas começaram a emergir dos furinhos na pele de Jéssica. Eram diferentes de qualquer inseto que os médicos conheciam. Tinham uma cor pálida, quase transparente, e se moviam de forma inteligente, como se soubessem exatamente para onde ir. Elas estão organizadas, sussurrou o Dr. Henrique, observando as criaturas se alinharem sobre a pele de Jéssica. As larvas pareciam estar seguindo um padrão. Saíam dos furinhos, caminhavam em linha reta até a borda do braço de Jéssica e então, simplesmente, desapareciam, como se tivessem cumprido sua missão. Durante as próximas 2 horas, centenas de pequenas criaturas emergiram da pele de Jéssica. O braço dela estava tomado por uma rede complexa de túneis vazios, mas estranhamente, ela não sentia mais dor. Na verdade, ela se sentia diferente, mais alerta, como se sua percepção tivesse aumentado. Foi então que Jéssica percebeu algo perturbador. Ela conseguia ouvir sons que antes não ouvia, conversas sussurradas no corredor do hospital, o barulho de insetos do lado de fora. E mais estranho ainda, ela conseguia entender os padrões dos sons, como se fosse uma nova linguagem. Doutor, disse Jéssica, olhando para o Dr. Henrique com olhos que pareciam mais brilhantes que antes. Eu acho que elas não eram parasitas. Eu acho que elas estavam me modificando. O Dr. Henrique recuou instintivamente. Havia algo diferente no jeito que Jéssica falava, uma cadência estranha, como se ela estivesse falando em múltiplas vozes ao mesmo tempo. Jéssica olhou pela janela do hospital. Lá fora, pôde ver claramente pequenos pontos de luz se movendo pela cidade. Outros insetos, outros hospedeiros. A rede estava crescendo. Elas não vieram para me machucar. Jéssica continuou, sua voz agora com um tom mais grave, mais profundo. Elas vieram para me conectar, para nos conectar a todos. Ela levantou o braço ainda cheio de túneis vazios e sorriu de uma forma que fez o Dr. Henrique sentir um frio na espinha. E agora eu posso ouvir todos eles. Todos os hospedeiros. Todos os escolhidos. Jéssica caminhou até a janela e abriu-a completamente. Uma brisa quente entrou no quarto, trazendo consigo o som distante de asas batendo. Eles estão vindo, ela sussurrou. E logo, todos vamos fazer parte da mesma família. O Dr. Henrique correu para o telefone para pedir ajuda, mas quando se virou, Jéssica havia desaparecido. A janela estava aberta, balançando no vento, e sobre o peitoril havia centenas de pequenos ovos brancos, brilhando suavemente na luz da tarde. Naquela noite, 5 pessoas na cidade acordaram com coceira estranha nos braços. Esta foi a história de Jéssica Santos, que desapareceu do hospital municipal de sua cidade há 3 meses. As autoridades ainda a procuram,
mas as únicas pistas são os relatos de pessoas que afirmam ter visto uma mulher conversando com enxames de insetos nas áreas rurais da região. O mais perturbador é que, desde então, casos similares têm aparecido em cidades vizinhas, sempre seguindo o mesmo padrão: coceira, furinhos na pele, ovos e depois a transformação. Os especialistas ainda não conseguem explicar o que realmente aconteceu com Jéssica. Alguns dizem que foi uma nova espécie, outros acreditam que pode ter sido uma reação psicossomática extrema. Mas eu tenho uma pergunta para você. Da próxima vez que sentir uma coceira estranha, uma picada que demora para curar, você vai conseguir simplesmente ignorar? Ou vai ficar pensando na história de Jéssica, imaginando se aqueles pequenos movimentos debaixo da sua pele são reais? Se você conseguiu assistir até aqui, deixe um like se esta história te deu arrepios. Se inscreva no canal para mais histórias perturbadoras como esta e nos comentários, me conte. Você já sentiu movimentos estranhos debaixo da pele? Pode ser apenas impressão, ou pode ser o início de algo muito maior. Você teria coragem de investigar?